Olá, estamos começando mais um TC News aqui pela TV Cidadã. Você fica bem informado assistindo a TV Cidadã 35.2 TV aberta. E se você perdeu algum vídeo da nossa programação, não se preocupe, vai lá na nossa página no YouTube TV Cidadã Alagoas e assiste o vídeo que você quiser. Além de mais, hoje você aqui no nosso estado de Alagoas, você pode assistir a nossa programação ao vivo da TV Cidadã pelos sites de notícias. São vários sites aqui de notícias. Aquele que você realmente sempre navega, você vai lá e clica no bannerzinho TV Cidadã e tem a nossa programação ao vivo. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui de meio ambiente, porque amanhã, dia 8, o Tribunal de Contas vai promover aqui um ciclo de debates e palestras, e onde o meio ambiente é um destaque nesse encontro. Eu estou aqui com o conselheiro Júlio Pinheiro, ele que é do Tribunal de Contas de Manaus, e é uma pessoa assim que podemos se dizer especialista na área do meio ambiente, principalmente Manaus, né, que tem a floresta amazônica lá, aquela coisa linda que a gente deve sempre estar atento aos desmatamentos e à questão ambiental. Conselheiro, é um prazer em tê-lo aqui na TV Cidadã, no Tribunal de Contas de Alagoas, em nome do conselheiro Otávio Lessa e dos conselheiros, e dizer que seja bem-vindo. E o que é que o senhor vai falar amanhã nesse encontro que vai acontecer aqui no Tribunal de Contas? Primeiramente, eu quero cumprimentar você, Valtenor, cumprimentar ao presidente Otávio Lessa, aos conselheiros do Tribunal de Contas, procuradores, auditores, a todos os servidores do Tribunal de Contas aqui de Alagoas. Na verdade, nós estamos aqui dando continuidade a todo um trabalho que já desenvolvemos ao longo de muito tempo, trazendo essa questão como uma das principais, que nós entendemos como principais, dentro da perspectiva da atuação preventiva dos tribunais de contas. E amanhã nós vamos fazer uma grande reflexão, a reflexão para que nós possamos entender por que o Tribunal de Contas e o que o Tribunal de Contas tem a ver com essa questão do controle ambiental, tem a ver com a questão do meio ambiente. Aliás, hoje no mundo, o que mais se fala são exatamente as questões voltadas para o meio ambiente, para os danos ambientais. Nós estamos vendo aí as discussões sobre o desmatamento na Amazônia, nós temos históricos aqui no Brasil de desmatamento da Mata Atlântica, de vários problemas de degradação ambiental, e incumbe a nós, enquanto instituições de controle, fazer o controle de legalidade, por exemplo, das licenças ambientais, que são emitidas pelos órgãos ambientais, que está lá estabelecida no artigo 70 da Constituição, porque a fiscalização ela é orçamentária, fiscal, financeira, mas operacional e também patrimonial. E leia-se patrimônio, os biomas brasileiros. Está lá no artigo 225, o grande guarda-chuva de tudo isso. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público, portanto, o legislador constituinte impôs ao poder público e impôs, obviamente, a todos nós. A nós que fazemos o controle orçamentário, fiscal, financeiro, mas operacional, repito, e patrimonial. Portanto, esse grande bioma brasileiro, a imposição do controle, a imposição da proteção está inserido na Constituição. E, como tal, os tribunais precisam fazer a sua parte. E nós, do Tribunal de Contas do Amazonas, que iniciamos esse processo de controle ambiental preventivo, porque nós não precisamos ser provocados, diga-se de passagem. O Poder Judiciário, quando atua, ele só atua provocado. Ele atua provocado ou por uma ação civil pública, por exemplo, ou eventualmente por uma ação popular. Já nós fazemos o controle de legalidade do ato administrativo. Eu repito, por exemplo, as licenças ambientais, elas precisam ser fiscalizadas desde o seu nascedouro, do ponto de vista do critério da legalidade, para saber se elas estão sendo emitidas dentro das normas estabelecidas na legislação infraconstitucional, na própria Constituição, e nós, enquanto instituições que precisamos fazer esse controle prévio, preventivo, antecipatório, para que nós venhamos a evitar os danos ambientais. Porque a nossa perspectiva, ela não é do dano, ela é do risco. E quando há risco, ainda há a possibilidade de você evitar o dano, ainda há a possibilidade de você recuperar a área degradada, por exemplo. Eu queria destacar que o conselheiro Júlio ele vai fazer uma visita hoje, né, que estamos gravando essa entrevista,
dia 7, ao lixão, lá aqui de Maceió, que é o aterro sanitário. E até bom, porque está uma polêmica muito grande aqui no nosso estado da questão do vazamento do chorume, não foi uma empresa aí que prestava serviço cometeu um crime ambiental em pegar os dejetos e jogar num canavial, e desde a semana passada que a imprensa vem. Quero até destacar os colegas jornalistas para amanhã, um tema aqui, uma pauta muito boa com o conselheiro Júlio, que é do Amazonas, especialista, já percorreu o mundo nesta questão ambiental. E o senhor fazendo essa visita, a gente gostaria que tirasse assim uma visão, já que o senhor conhece, eu acho que os aterros sanitários pelo mundo. Tem algum exemplo assim no mundo que o senhor já conheceu que possa dizer para a gente, olha, esse é o correto? Ou aqui no Brasil mesmo já existe algum? Por exemplo, o aterro sanitário hoje já não é a melhor solução. Certo. Talvez a gente possa entender, aqui no Brasil, ainda um país com uma série de dificuldades do ponto de vista econômico, ainda seja a solução mais palpável. No mundo afora, hoje, o mundo moderno, já faz outro tipo de controle, outro tipo utiliza de outra forma esses resíduos, não mais em aterro sanitário, mas fazendo, por exemplo, recuperação energética, utilizando pelo processo de pirólise ou pelo processo do quarto estágio da matéria, geração de energia, entendeu? E nós precisamos entender que no mundo moderno isso já não é mais utilizado, digamos assim, de uma forma como os outros países em desenvolvimento estão utilizando. Exemplo, eu estive visitando um aterro sanitário desativado em Viena, na Áustria. Tive a oportunidade em 2013, 2014, fazer uma palestra no maior congresso internacional de resíduos sólidos da International Solid Waste Association. E lá eu tive a oportunidade de visitar um aterro sanitário desativado em 1980. Porque hoje eles fazem todo o processo de captação desse lixo e eles utilizam para geração de energia. Entendeu? E como disse, já não é a melhor solução. Ela já não é a melhor solução, o aterro sanitário. Mas é a solução viável que nós temos para poder cumprir o regramento estabelecido na Lei 2.305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas aqui no Brasil, o senhor tem já alguma cidade que o senhor conhece que já está fazendo o caminho certo, ou ainda estamos também todos no mesmo parâmetro, né? Na mesma questão do chorume, dessa questão... Olha, essa questão dos lixões a céu aberto, da produção de chorume, da produção de gás metano, infelizmente... Os aterros sanitários que ainda não foram construídos em função da destinação final exigida pela Lei 2.305, e ainda nós temos muitos lixões a céu aberto ativos no Brasil, fora os inativos, que alguns municípios já adotaram esse sistema de armazenamento dos resíduos com a implantação desses aterros sanitários. Mas ainda temos muitos lixões a céu aberto no Brasil afora. E essa questão do vazamento do chorume, essa questão da deficiência da captação de gás metano, essa questão da deficiência em função da estação de tratamento de efluentes, por exemplo, isso tem sido uma realidade no Brasil todo. E não é diferente aqui dos municípios do estado de Alagoas, não é diferente dos municípios do estado do Pará, do Amazonas. Aliás, o Pará eu estive ontem também tratando sobre essa questão ambiental, porque o Tribunal de Contas do Amazonas não faz só controle ambiental na área de resíduos sólidos. A gente faz controle ambiental na área de unidade de conservação, licenciamento ambiental, abastecimento de água, enfim, são várias frentes que nós adotamos. Eu queria aqui dar os parabéns ao Tribunal de Contas de Manaus, né, por fazer isso, que é muito importante, mesmo, é um passo muito grande e deve servir de exemplo. E eu chamo a atenção até o pessoal da rede de comunicação para repercutir essa matéria aí para os outros tribunais. Parabéns a vocês. São várias frentes que nós adotamos a partir de 2010, quando nós decidimos, no primeiro encontro de gestão ambiental e controle de contas públicas, primeiro simpósio internacional que aconteceu em Manaus, em 2010, e lá nós retiramos na Carta da Amazônia, nós estabelecemos que todos os tribunais de contas deviam fazer esse
trabalho de controle ambiental preventivo, exatamente para evitar os danos ambientais, para evitar os processos de degradação que nós encontramos no Brasil afora, e nós cumprimos a nossa parte. Não foi só um evento de discussão acadêmica, mas teve muita discussão acadêmico-científica, mas nós passamos a utilizar aquilo que nós discutimos e fazer na prática aquilo que efetivamente todo o Tribunal de Contas deveria fazer, porque incumbe a nós o controle antecipatório, esse controle ambiental preventivo, para evitar os danos ambientais futuros. E agora, neste ano, nós estaremos fazendo o segundo simpósio internacional em outubro, 17, 18 e 19 de outubro em Manaus, com várias personalidades, vários cientistas, vários especialistas discutindo, mas também para que nós possamos, através dessa segunda carta, dar o passo seguinte. Porque o que nós fizemos em 2010 foi dar início a esse trabalho prático, oriundo de uma determinação da Carta da Amazônia, e com isso chegamos nesse patamar de conhecimento, hoje, em várias frentes de controle ambiental que nós fizemos na área, repito, resíduos sólidos, unidade de conservação, licenciamento ambiental, abastecimento da água e vários outros, para que nós pudéssemos efetivamente cumprir a nossa obrigação constitucional, a determinação constitucional e da legislação infraconstitucional. Bom, amanhã aqui no auditório do Tribunal de Contas vocês vão ter a oportunidade de participar. As inscrições são gratuitas, você entra lá no site do Tribunal de Contas, é uma promoção também da Escola de Contas aqui do Tribunal de Contas, e o conselheiro terá tempo maior, inclusive para os colegas de imprensa que queiram fazer uma coletiva, explorar essa questão do meio ambiente. Eu queria também destacar aqui essa cartilha que é lá do Tribunal de Contas de Manaus, né, desenvolvida pela equipe lá junto com o conselheiro, e dizer que é muito importante. Você pode entrar no site lá do Tribunal de Contas de Manaus e pegar a versão digital, e muito importante, essa cartilha foi distribuída em escolas, população... Nós fazemos um trabalho de conscientização, porque a Constituição também determina que é dever do poder público prover educação ambiental em todos os níveis de ensino. E nós entendemos que não há outro mecanismo mais eficaz do que você conscientizar desde a criança, na idade iniciando, a idade estudantil, e até o adulto, porque a Lei 9795/99, que trata da educação ambiental especificamente, diz que ela tem que ser ministrada, inclusive, em nível superior. Então, nós só vamos atingir os índices de conscientização no dia em que nós difundirmos efetivamente essa questão da educação ambiental, que é uma determinação da própria Constituição, originária do legislador constituinte, que quis que assim ocorresse, e que nós venhamos a fazer efetivamente, através desse trabalho de conscientização, evitar aquilo que pode acontecer de ruim no futuro. Hoje as pessoas jogam os resíduos em rios, nos leitos dos rios e igarapés, jogam em terrenos baldios, e isso tem um grande problema para o meio ambiente, ocasiona um grande problema para o meio ambiente. Por exemplo, nós sabemos que, infelizmente, em muitos lixões a céu aberto ainda existentes no Brasil, joga-se resíduo hospitalar a céu aberto. Com isso infiltra em função, lá na Amazônia, por exemplo, alto índice pluviométrico, contamina o lençol freático, contamina os rios e igarapés, e produz uma série de doenças, porque os lixões também, eles existem vários vetores ali, baratas, ratos, insetos, que produzem doenças. Portanto, essa questão de controle ambiental é extremamente importante. Essa questão do lixo é extremamente importante você combater a má destinação, para que nós possamos evitar doenças no futuro, porque tem repercussão econômica, tem repercussão na saúde pública, enfim, os gastos públicos aumentam muito. Nós recentemente fizemos uma auditoria em abastecimento de água em vários municípios do interior do estado do Amazonas. Em um deles nós encontramos, na análise que fizemos física, química, biológica da água, encontramos uma bactéria chamada Escherichia coli,
que é extremamente danosa e causa a morte, e vários outros problemas coliformes. É por isso que da existência de muitas doenças, as enterites faladas, né? Crianças morrendo por desidratação, exatamente em função de você não dar o tratamento correto ao resíduo. Afora a questão dos garimpos clandestinos que utilizam mercúrio, e com isso o peixe é contaminado por esse mercúrio e você consome o peixe. Portanto, é problema de todos nós. Nós somos vítimas em potencial. E se nós não tivermos esse nível de conscientização, se os tribunais de contas não fizerem a sua parte, e aí nós precisamos alertar exatamente da necessidade que todos nós temos de fazer uma instituição que possa servir a sociedade e não os seus membros se servirem dela. Portanto, é uma questão de cidadania. Esse programa TCE Cidadão foi um programa que nós lançamos e que nós estamos difundindo, e tivemos em vários países. Essa cartilha eu traduzi para o chinês, nós traduzimos para o chinês, e nós tivemos na maior universidade da China, chamada Tsinghua, em Pequim, e lá nós tratamos num evento sobre a Amazônia e mostramos que o melhor caminho para nós garantirmos melhores dias no futuro, cumprirmos o que diz o artigo 225 da Constituição Federal e termos áreas salubres e não insalubres, exatamente fazendo com que o processo de conscientização aconteça desde a criança na tenridade até o adulto. Conselheiro, foi um prazer em tê-lo aqui. Convido mais uma vez vocês que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, pela TV Cidadã, pelos sites que você acessa. Essa palestra da manhã é muito importante. O conselheiro vai fazer uma visita daqui a pouco. Nós estamos gravando com o conselheiro presidente do tribunal, o nosso aterro sanitário, né, que está vivendo essa polêmica toda. É muito importante a visão de uma pessoa como ele, que conhece muito do que é o meio ambiente. E você está convidado para amanhã, a partir das 8 horas, estar aqui no auditório do Tribunal de Contas para ver essa palestra que fala da importância do meio ambiente. Vamos pensar nisso. Todos nós somos responsáveis. E eu conto com vocês. Queria deixar aqui o conselheiro para suas despedidas e agradecer a participação e uma boa palestra amanhã, junto com os demais palestrantes que vão fazer parte amanhã desse encontro. Eu quero agradecer a você, Valtenor, quero agradecer mais uma vez a toda a direção do Tribunal de Contas aqui de Alagoas. E fazendo essa reflexão, nós temos aí as ODS, as chamadas ODS, que até 2030, que a ONU estabeleceu até 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, serem efetivamente cumpridos em todo o planeta, para que nós possamos evitar problemas futuros e ter uma civilização no futuro muito mais saudável. Essas ODS só serão atingidas, esses objetivos aqui no Brasil, se os tribunais de contas fizerem a sua parte. Se fizerem controle ambiental preventivo, antecipatório, se cobrarem das autoridades, se punirem aqueles que estejam eventualmente descumprindo a legislação. Nós no Amazonas tivemos a satisfação de todos os municípios do estado do Amazonas cumprirem aquilo que é estabelecido na lei de resíduos sólidos. Todos os planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios foram concluídos nos 2 anos, exatamente porque o Tribunal de Contas atuou, exigindo o cumprimento da lei. E é exatamente isso que nós queremos dizer a toda a sociedade, dizer aos colegas, dizer aos membros dos tribunais, que precisamos fazer a nossa parte. Até agora nós não conseguimos atingir os objetivos. Muita gente nos acusa, muitos nos acusam de não ter cumprido o nosso papel efetivo no controle orçamentário, fiscal, financeiro, mas nós precisamos cumprir o nosso papel, que a Constituição assim determina, no controle operacional e patrimonial, garantindo a esse grande patrimônio, os biomas brasileiros, uma proteção efetiva, garantir o desenvolvimento sustentável, sem catastrofismos, e fazer com que nós possamos ter dias melhores no futuro. Muito obrigado. E a todos os que estão nos assistindo. Bom, eu conto com vocês no próximo TC News. Até lá!